Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz a carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 25, a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi anunciada. Pode durar, aconteça o que acontecer. Podem até acreditar que a adversidade sobrepõe à graça, porém tudo passa. Digo estas coisas porque a liturgia deste domingo fala da fé. Porém, aqueles que creem, aqueles que têm fé, aqueles que confiam no Senhor, podem até se surpreender com os problemas, como nós ouvimos na primeira leitura, o profeta Abacuque, ele que no finalzinho do século VII, início do século VI antes de Cristo, viveu um grande drama quando Joaquim era o rei, este que governava Israel, era incompetente, a malandragem rolava solta, até parece que não se difere dos tempos odiernos, tendo em vista que parece que o mal sobrepõe ao bem, parece que ser injusto é melhor do que ser honesto, parece que a impiedade sobrepunha a piedade, o amor, a devoção. O profeta está em crise. Ele reclama com Deus: por que, Senhor? O Senhor permite a violência? Parece que o Senhor não assiste de camarote tudo que está acontecendo. Os ateus usam esse mesmo pretexto para dizer: está vendo que Deus não existe? Porque se existisse, não haveria guerra no mundo, não haveria tanto problema, tanta fome, tanta miséria, tanta disputa de território. As pessoas já nem conseguem mais nem assistir aos telejornais quando falam do Oriente Médio, crianças morrendo de fome. Cadê Deus? Onde é que Ele está? Crianças que perdem seus pais de modo tão violento. Cadê Deus que não resolve esses problemas? Queridos irmãos, tem perguntas que não têm respostas. Por isso que o Senhor, nessa primeira leitura de hoje, pede para o profeta: escreva, coloque numa tábua, para que possas ser legivelmente compreendida. A visão refere-se a um período determinado. Essas coisas vão passar, Abacuque, não precisa ficar desesperado. Às vezes você pode acreditar que o mal supera o bem, não é verdade. Um dia Jesus falou: deixe o joio crescer junto com o trigo, porque pode ser que quando você queira arrancar o mal, você também esteja arrancando bem o trigo. Deixe crescer juntos, no final haverá essa separação, diz o capítulo 25 de Mateus, quando o próprio Jesus diz: haverá uma separação entre as ovelhas e os cabritos. Ou seja, deixa. Escreva, Abacuque. Tenha essa convicção apenas. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. E aqui, queridos católicos, diante de tantos problemas que a gente tem presenciado, e sobretudo quando parece que a infidelidade é o prato predileto da sociedade pós-moderna, não tergiverse, não se desespere.
não se angustie, seja fiel. Coloque como critério a vida em Deus. Como o próprio Paulo pede ao seu filho na fé, Timóteo, pedindo-o para que reaviva a chama do dom de Deus. Ou seja, Paulo está a dizer ao seu filho na fé: renove sempre a sua fé, meu caro. Não amorne na fé, porque você pode perder. Queridos, numa lareira, num fogão a lenha, é preciso sempre alimentar com as madeiras. Você acende o fogo, porém, se você não juntar as madeiras e não colocá-las novas, pode ter certeza que o fogo vai apagar. E não é diferente também na fé. É preciso reavivar cada dia o seu amor, a sua afeição pelo Senhor Jesus Cristo. Porque se não houver uma renovação, se não houver esse reavivamento, pode ter certeza que você vai perder. Porque você começa a acreditar que não vale a pena ter fé, que não vale a pena gastar tempo lendo as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque parece que aqueles que são ímpios, parece que vivem muito melhores. Parece que aqueles que não têm fé, parece que vivem mais felizes. Parece que não tem nenhum problema. Essa é a reclamação do profeta. E o Senhor a pedir a Abacuque: o justo viverá por sua fé. Talvez essa é a palavra de ordem, querido católico, diante de tantos problemas enfrentados. Tenha fé, tenha confiança, fortaleça o seu amor a Ele. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante, queridos, que nessa segunda leitura de hoje, Paulo pede para que o seu filho na fé, Timóteo, não tenha vergonha de testemunhar o Senhor e testemunhar também o próprio. Olha que coisa interessante. Aqui eu abro um precedente para falar por que a Igreja Católica fala dos santos, viu? Católico, guarde essa nota na agenda, no seu estudo pessoal. 2 Timóteo 1, versículo 8. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, disse Paulo. Ou seja, também dê testemunho de mim diante das pessoas. É o que a Igreja Católica faz quando fala dos santos, quando celebra a memória dos santos, porque a Igreja de Cristo não tem vergonha de testemunhar também a vida daqueles que tiveram fé. E olha, queridos, uma outra nota também importante para você guardar. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé. Quando alguém fala que só a Bíblia, esqueceu também de entender que a Bíblia por si só não se explica. Não existe nenhuma nota das Sagradas Escrituras que diz: acredite só na Bíblia. Não tem. Todavia, as Sagradas Escrituras nos pede para guardar o depósito da fé. Guardar com solicitude o compêndio das palavras sadias, ou seja, também da tradição. Ah, queridos católicos, é por isso que a Igreja de Cristo subsiste diante de tantas intempéries, diante de tantas tempestades, de tantos ventos contrários. É porque ela tem um alicerce profundo, arraigado pela fé, na coluna dos apóstolos, dos santos, daqueles que testemunharam dando a vida. Queridos católicos, e encerra a segunda leitura trazendo uma nota fundamental
guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Guarda esse depósito da fé, queridos católicos. Tenha piedade. Sejam homens apaixonados pelas coisas de Deus. Não se deixe influenciar pelo modismo. Cuidado com as propagandas que promovem a descrença, a impiedade, a injustiça, a maldade, a perversidade e, sobretudo, a malandragem. Cuidado. Guarde esse depósito da fé e testemunhe-o lá onde você trabalha, lá na rua, lá no comércio, lá na escola, onde quer que você esteja. Queridos católicos, a liturgia deste domingo é um convite a todos nós. E por isso que o refrão do salmo de hoje disse: não fecheis o vosso coração, ouvi o Senhor, ouvi vosso Deus. Queridos cristãos, e o Evangelho, o que tem para nos oferecer nesse dia? Às vezes alguém poderia perguntar: padre, como é, padre, esse negócio de aumentar a fé? Um dia Jesus não tinha dito assim, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não? Mateus 5:37. Ele mesmo falou: quente ou frio, morno ele vomita. E agora, padre, como é que é essa história? Como é que é aumentar a fé? Como é que é diminuir a fé? Tem fé ou não tem fé? Queridos irmãos, não se trata de volume de fé, se trata de intenção. E para entender esse evangelho de hoje, é preciso preceder pelo menos 2 versículos. Porque o capítulo 17 de Lucas, versículos 3 a 4, mostra: se seu irmão farrapar contigo, corrija-o. Se ele pedir perdão, perdoa. Se ele cometer uma infração contigo 7 vezes ao dia, deveis perdoar. Eita, é por isso que agora começa o evangelho de hoje. Senhor, aumenta a nossa fé para que a gente tenha a capacidade de fazer tamanho feito. Porque não é fácil. Tem gente que por causa de qualquer besteirinha rompe a amizade de anos. Na família, às vezes o marido diz qualquer palavrinha, pronto, já era. É um ano emburrado, parece 2 tucanos morando juntos. Todo bicudo, né? Não se fala com ninguém, é aquela burrice. Na igreja, ai do padre, se falar qualquer coisa que me ofenda, nunca mais eu piso nessa igreja. Está vendo? Aqui a gente entende o que significa aumente a nossa fé. E por isso que Jesus conta essa parábola, para nos ilustrar, porque o que nosso Senhor quer. Lembra do capítulo 15 de João, lá no versículo 11, Jesus fala: eu digo essas coisas para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês, para que vocês sejam felizes na plenitude. E olha o que Jesus diz: se vós tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, parece ser a menor das sementes, direis a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te ao mar, e isso será concedido. Oh, queridos, uma pergunta para nós: na Bíblia você já viu alguém fazendo isso? Você já viu alguém arrancando moreira, porque o evangelho de Mateus e de Marcos, no lugar da moreira é uma montanha. Você já viu alguém arrancando montanha com a fé? Nem Jesus fez isso, nem Nossa Senhora fez isso, nem os apóstolos fizeram isso. Como é que a gente entende essas coisas, padre? O capítulo 8, lá nos versículos 30, 31, 32, Jesus fala que ele mandou o diabo entrar nos porcos e eles precipitaram num abismo. Queridos, o que significa essas coisas?
significa coisa tão simples, mas que parece ser tão difícil. Quer ver? Essas amoreiras, essas montanhas, elas não estão fora, elas estão dentro de nós. Uma pessoa que tem fé também coloca a sua confiança em Deus. Não coloca a confiança em si mesmo, porque ao colocar a confiança em si, acabam se decepcionando e não encontra força. Quantas vezes alguém diz: padre, eu não consigo perdoar fulano, e não consegue mesmo não. Sabe por quê? Porque o pecado provoca em nós, a própria natureza do ser humano é corrompida. Parece que é uma desvantagem pedir perdão e perdoar. Por isso é que, às vezes até na igreja, tem muita gente piedosa, que participam da comunhão, mas são rancorosas. Tem o coração empedernido, tem o coração petrificado, não consegue pedir perdão e nem perdoar. Quantos filhos não conseguem dizer: pai, eu perdoo pela mancada que o senhor fez à família? A filha, a mãe, os pais aos filhos, não conseguem dizer: perdoa as minhas ofensas. Essas são as amoreiras, queridos católicos, que estão dentro de nós e que infelizmente não faz o homem feliz. Vocês já viram um burro de carga? Vocês já viram um jumento? Inclusive ontem nós celebrávamos São Francisco de Assis. São Francisco de Assis considerava o corpo dele como um jumento, sabia? Ele chamava o corpo dele de um jumento. E muitas vezes parece que o nosso corpo, parece que é só para carregar carga. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, você que está cansado, você que está fatigado, eu vos darei descanso, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Queridos católicos, a gente entra semana e sai semana com um fardo pesado na nossa vida, e nosso Senhor quer tirar essas montanhas de dentro de nós. O problema é que a gente não tem fé o suficiente e nem confiança nele. E aí a gente fica sufocado, já não tem mais nem prazer em viver. Por quê, padre? Porque não consegue arrancar essas amoreiras da sua vida. Queridos cristãos, a liturgia deste domingo é um convite. Permita que o Senhor entre na sua história. Permita que o Senhor faça parte da sua vida, para que esse fardo que talvez você tenha carregado tanto há anos. Porque Jesus fala da amoreira, segundo Lucas? Pesquisem, é porque a amoreira é uma planta que dura muitos anos, cerca de 600 anos. Uma amoreira sobrevive. Muitas vezes, queridos, a gente passa a vida inteira já quase morrendo, mas aquela amoreira lá da infância parece que não foi arrancada. Nosso Senhor está dizendo que se você tem fé, ainda que seja pequena, você consegue arrancar todas essas amoreiras, desde a sua infância até hoje, você consegue arrancar da sua vida, mas é preciso querer, queridos. Se tem uma coisa que nós precisamos ter, é a capacidade de odiar aquilo que nos fez mal, e permitir, sobretudo, que estas coisas não façam parte da nossa vida. Queridos católicos, o que é que te impede de ser uma pessoa livre? Paulo, na carta aos Gálatas 5, versículo 1 diz: é para a liberdade que Cristo te libertou. Nosso Senhor veio, queridos, para nos fazer como um pássaro fora de uma gaiola. O problema é que a gente tem saudade da gaiola e volta para ela. Nosso Senhor escancarou as portas da gaiola, que é o pecado, e nos fez como um pássaro livre para voar. O problema
é que a gente faz como fez o povo de Israel, tem saudade do Egito e volta. E por isso, queridos, ficamos sufocados, ficamos acreditando que a vida não tem sentido. A vida tem sentido, queridos, mas é preciso querer. Nosso Senhor quer que você e eu sejamos felizes. Então vamos, nessa liturgia de hoje, levar essa mensagem para casa e pedir ao Senhor: Senhor, aumente a nossa fé, para que eu possa arrancar essas amoreiras que me impedem de ser uma pessoa livre, feliz e leve. E quando tudo isso acontecer, não se envaideça, porque o Evangelho de hoje termina com uma frase fenomenal que diz o seguinte: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Ou seja, não se envaideça quando você se julgar livre, leve e solto, porque na verdade foi para isso que nosso Senhor nos fez, para sermos livres. Não se envaideça, não se auto-justifique, coloque sempre a sua confiança nele e não desgrude, porque pode ser que você volte a vacilar outra vez. Essa é a liturgia deste domingo, querida comunidade, que nos ajuda a aumentar a fé, reaviva a chama do amor divino. E escute o que o Senhor disse para Abacuque: o ímpio morrerá, aquele que vive da fé, esse sim, vai viver de verdade. Peçamos a Nossa Senhora que ela nos ensine a entender aquele hino, o Magnificat, quando disse que o Senhor derrubaria do trono os poderosos e elevaria os humildes. Dá-nos, por sua intercessão, ó Virgem bendita, a capacidade, a presteza, a sabedoria necessária para entender que só os humildes é que se jogam com seus fardos nos braços de Jesus, este que veio para justamente tirar esse fardo que te impede de ser uma pessoa leve e feliz. Que essa liturgia bendita nos faça voltar para casa e pensar ao longo da semana: o que me impede de ser feliz? Por que eu carrego um fardo tão pesado, se eu tenho a igreja, os sacramentos que me ajudam a desvencilhar delas, como por exemplo a confissão? Quantas pessoas que ao colocar para fora aquilo que lhe impede de ser uma pessoa realizada, levantam do confessionário muitas vezes chorando de felicidade, porque era uma cruz que carregava há tantos anos e naquele momento agora já não tem mais. Como é bonito ter fé, queridos. Como é bonito ser cristão. Como é bonito colocar a nossa vida em Cristo. Por isso que Paulo pôde dizer, e eu encerro com essa frase de Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Dane-se o seu pecado, jogue fora esse fardo maldito que lhe impede de ser feliz. Faça como Paulo, Filipenses 3, considero tudo como esterco para alcançar a Cristo. Faça isso, querida comunidade. Arranque essas amoreiras que lhe impedem de ser uma pessoa leve. E faça, sobretudo, regozitar naquele que de fato é o sentido da sua vida. Nosso Senhor nos convida hoje que a vossa alegria seja, que o Senhor seja a vossa alegria. Alegrai-vos, repito, disse Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor. É Ele que vai te fazer pessoa realizada de verdade. A Ele honra e glória, hoje e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.